Curitiba, indubitavelmente, é conhecida e reconhecida como uma das melhores cidades do mundo para se viver. E o crescimento, o boom do mercado construtivo, voltado para o mercado corporativo, está incrivelmente também sendo reconhecido. Essa é a grande matéria dessa semana. Começa aqui, começa agora, mais um programa Câmera Brasil. Olá, Felipe, tudo bem? Tudo bem, Roberto. Vamos falar sobre esse boom, esse crescimento maluco e agradável que é o mercado construtivo voltado para o mercado corporativo? Vamos lá, Roberto. Antes de mais nada, obrigado por você e pela TV Cultura, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso segmento, do nosso mercado. A construção civil, assim, de Curitiba, de modo geral e especialmente de Curitiba, eu sou apaixonado. Então espero que ao longo desses nossos próximos minutos eu possa agregar conhecimento, experiência, enfim, para todos os nossos internautas. Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Esse movimento de verticalização comercial, a seu ver, está sendo planejado de forma integrada à mobilidade urbana e ao uso do solo? Roberto, a gente passou no finalzinho de 2022 para 2023 uma nova revisão do plano diretor de Curitiba, tá? Durante todo esse processo, que ele é muito longo, segue diversas leis e diretrizes e regras estabelecidas pelos governos e pelas prefeituras. E durante essa oportunidade, que ela é bem longa, demora algum tempo para fazer isso, há diversas audiências públicas que, inclusive, a população tem a oportunidade de falar. Então, existe uma comissão que é formada dentro da prefeitura, composta por arquitetos, engenheiros, pessoas do segmento, e também a população pode falar e dar as suas ideias, trazer as suas dúvidas, críticas e sugestões. De modo geral, o plano diretor de Curitiba, na minha visão, ele é extremamente inteligente. Eu acho que existe algum ou outro ponto que até a gente pode questionar, criticar, poderia ser de um jeito ou poderia ser de outro, mas de modo geral é algo que foi feito há muitos anos, né? Esse pensamento, esse plano dessa cidade, essa disposição das áreas da cidade, e é um plano diretor extremamente muito bem pensado, principalmente quando a gente compara com outras capitais da região sul ou outras capitais do Brasil como um todo. Então nós temos uma separação, vamos dizer assim, começando pelos eixos que a gente chama de eixos estruturais, que geralmente é onde tem os corredores de ônibus, onde você pode subir e verticalizar mais os edifícios, tanto comerciais quanto residenciais. Nas suas duas paralelas, vamos dizer assim, nós temos as vias rápidas, então geralmente são 4 vias com velocidade máxima, geralmente na casa de 60 km por hora, então você consegue ter uma vazão muito grande das pessoas, né, nos horários de pico, tanto chegando para suas residências quanto saindo. Depois nós temos o nosso que a gente chama de ZR4, que geralmente são empreendimentos até 8, podendo chegar a 10 pavimentos. Na sequência, se afastando do eixo estrutural, depois tem os R3, R2 e por aí vai. E naturalmente esse adensamento e esse plano diretor, ele foi muito bem pensado mais uma vez, tanto pelas vias de ônibus, os terminais, quanto com as vias rápidas. Então, mais uma vez, eu acho que o plano diretor dessa cidade ele é muito bem feito, muito bem pensado, e as prefeituras e os líderes dessa cidade estão sempre pensando como melhorar isso. Mas, mais uma vez, eu acho que sim estão pensando, porque junto com toda essa mobilidade urbana, enfim, que Curitiba, claro que tem alguns momentos, algumas regiões da cidade que tem um problema um pouquinho maior, um pouco menor de trânsito, mas ainda funciona muito bem. Junto com isso vem toda a parte de serviços, então das escolas, dos mercados, da parte de hospitais, enfim.
Então acho que é uma cidade que sim pensa muito bem no uso do solo, é muito inteligente nesse aspecto e toda a questão de mobilidade pública, serviços, residências, enfim. E a seu ver, há preocupação com o equilíbrio entre as áreas residenciais e comerciais nas regiões de maior crescimento? Isso também eu acredito que acontece naturalmente, Roberto, porque junto com o crescimento vertical naturalmente vem, por uma dinâmica natural do mercado, vem também a prestação de serviços. Então, onde tem o maior adensamento populacional, vou citar aqui a Rua Padre Anchieta, a 7 de Setembro, enfim, você também encontra muitos serviços. Então, assim, as pessoas estão ali, como tem muita gente, é muita gente querendo ir no mercado, na padaria, no restaurante, enfim. Então, mais uma vez eu insisto, eu acho que é um plano diretor e uma cidade muito inteligente, muito bem pensada. Mais uma vez, acho que tem alguns pontos de crítica, de melhoria, mas que isso ao longo do tempo vai sendo melhorado, aperfeiçoado por uma própria dinâmica e atualizado por uma própria dinâmica da cidade que também vai mudando, enfim. O que mudou no padrão de construção para atender às novas demandas desse mercado? Roberto, especialmente, primeiro de um modo geral e depois especialmente na construção de edifícios comerciais. Então, a gente não pode deixar de citar a existência de uma pandemia que aconteceu em 2020, que refletiu e mudou bastante o modo com que as pessoas buscam esses imóveis, mais uma vez residenciais e comerciais. Então a gente já via, nos nossos estudos, a gente já via algumas mudanças, algumas novas tendências, principalmente fora do Brasil e nas grandes capitais nacionais, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, das pessoas querendo uma valorização ainda maior do ser humano. Então, que as pessoas realmente se sintam bem nos seus escritórios, nas suas residências, né, tanto apartamentos quanto casas. Então, buscando mais áreas verdes, mais áreas de iluminação, de ventilação, então, o aspecto de renovação de ar dentro desses imóveis. Então, acho que mudou bastante. Eu não acho que foram criadas novas demandas. Na minha visão, um pouco diferente. Na minha visão, eram demandas que já existiam, mas que a pandemia impulsionou e trouxe elas muito rápido para esse mercado. Claro que a construção civil são ciclos muito longos. Entre você comprar um terreno, fazer o projeto, construir, entregar as chaves, nós estamos falando de um ciclo de pelo menos 4 ou 5 anos. Então, a sociedade muda muito mais rápido do que a construção civil consegue se atualizar. Mas isso, ao longo do tempo, vai acontecendo. Então, eu tenho visto em prédios residenciais e comerciais coisas muito mais modernas, então fachadas verdes, parte de jardins, áreas de convívio com muito maiores, muito mais amplos, vamos dizer assim, do que a gente via anteriormente. E o segmento comercial, com algumas características que eu já, ao longo da nossa conversa, eu vou citar, seguiu a mesma lógica. Então, aqueles prédios que são um pouco mais antigos, salas mais fechadas, janelas pequenas, sofreram um pouco mais ao longo desse tempo. Mas os prédios mais modernos, que mesmo que já estavam aqui em Curitiba, construídos antes da pandemia e que já vinha com uma pegada muito moderna, esses prédios eles conseguiram se manter muito ocupados, com uma boa demanda, as pessoas continuam buscando e por aí vai. E os novos projetos estão cada vez mais com o conceito wellness, essa salão de beleza, lavacar e por aí vai, para as pessoas realmente estarem na sua residência ou no seu escritório se sentindo bem, não só trabalhar, produzir, morar, viver, mas fazer todas essas atividades com uma gratificação, uma felicidade para ela, para sua família, para os seus funcionários, enfim. Felipe, como o crescimento de prédios comerciais e corporativos impacta o desenho urbano de Curitiba? Roberto, até antes da gente começar, estava comentando contigo que eu não sou daqui, então eu nasci em Blumenau e a minha família toda é do Rio Grande do Sul, mas eu brinco que o meu coração é curitibano porque eu já estou há 31 anos morando aqui. E nesse ponto, que agora eu vou vestir a camiseta sim de curitibano, eu acho que Curitiba e o povo daqui, ele é um povo extremamente exigente. Então, aqui a gente gosta de pagar o valor de mercado por coisas muito boas, e isso é natural e é muito bom.
Diferente do que a gente vê em outras cidades desse país, as capitais desse país. Até trago como exemplo, o meu irmão morou durante 15 anos em São Paulo, e lá eu vejo que a construção civil você paga um valor médio de mercado, ou às vezes até alto, e o que eles entregam não é algo tão bom assim. O curitibano, ele é detalhista, ele quer fazer a vistoria de entrega das chaves com muita atenção. Já tivemos casos, né, do cliente levar lanterna, levar bolinha de gude, enfim, para ver as caídas do ralo, enfim. E isso é muito bom. É muito bom porque para os construtores, ou os construtores e os incorporadores têm que se adequar a essa realidade. Então, hoje também essa cidade... eu diria que não tenho o número exato, mas na minha cabeça mais de 90% do mercado daqui, local, ele é feito por famílias tradicionais e construtores tradicionais já de muitos anos. Então são empresas e famílias, enfim, incorporadores, construtores que estão aqui desde sempre, né? A sua família está aqui, não vai sair daqui, não vai só fazer um prédio, ganhar dinheiro e sumir daqui, e muitas vezes... com uma qualidade construtiva, uma entrega não tão boa assim, e eles acabam pensando muito nos seus projetos. Então, mais uma vez, tem empresas aqui de Curitiba que eu admiro muito pela ousadia, pela criatividade, pela inovação, pela sustentabilidade, pela tecnologia de ponta. Então, assim, a gente consegue comparar com mercados de fora do Brasil com muita tranquilidade. E são projetos muito bons, e isso não só para a sociedade como um todo, que eu acho extremamente interessante, claro que desafiador para os arquitetos, os engenheiros, os construtores, mas eu vejo que deixa a cidade mais bonita. Então, arquiteturas bonitas, fachadas verdes, enfim, acho que embeleza e todo mundo sai ganhando. Às vezes você vê algumas cidades, algumas regiões que faz só aquele quadradinho, aquela coisa sem design e tal. E quando você vai em outros lugares tem fachadas bonitas, cidades bonitas, né? Conforme você vai andando a pé ou de carro e tal, ver lugares legais, eu acho extremamente gostoso e bonito para todos. Então até eu brinco que um dos nossos objetivos dentro da incorporadora não é simplesmente construir um prédio, ir lá entregar, enfim, né, ganhar dinheiro e deixar as pessoas felizes e ir embora, mas são fachadas que sejam ícones da cidade, que as pessoas passem na frente do prédio, eu cito o nome, você conhece aquele prédio X? E a pessoa fala, sim, aquele prédio tem um pinheiro na frente, tem uma arquitetura diferenciada, isso eu acho que é muito bom. E como você analisa o crescimento do setor de empreendimentos comerciais e corporativos? E, ao mesmo tempo, lhe pergunto, há risco de saturação ou ainda existe uma demanda reprimida por espaços desse tipo? Roberto, eu vejo que o segmento comercial, principalmente durante o período da pandemia, foi taxado assim como a parte feia, o patinho feio do mercado imobiliário. Claro que naquele momento a maior demanda, e sempre vai ser, era de empreendimentos residenciais e naturalmente as consultoras investiram muito pouco em novos lançamentos comerciais. Tá? Por outro lado, conforme a gente foi se readequando a essa nova realidade, que agora não existe mais nova realidade, agora é só uma realidade, a gente já nem fica olhando muito mais lá para trás, os prédios ficaram um pouco ociosos, obsoletos seria a palavra. Então, mais uma vez que eu citei há pouco tempo atrás para você, hoje os prédios comerciais, os mais antigos, que, enfim, com as suas características e tal, as pessoas não querem trabalhar lá, porque já viram que tem coisas muito mais legais. E esses prédios que hoje já existem na cidade têm uma procura muito grande, estão sempre bem ocupados, enfim, as pessoas gostam de trabalhar lá. E os novos lançamentos que eu diria que aconteceram nos últimos 2 anos, a gente teve aqui em Curitiba, eu chutaria uns 5, 6 prédios de lançamentos relevantes na cidade, no setor, no segmento comercial, corporativo, enfim, eles já vêm com uma arquitetura muito legal. Então, eu não vejo que esse mercado está saturado. O que eu vejo é fazendo uma separação, vou fazer 2 grandes blocos, prédios mais antigos e os prédios mais novos. Os mais antigos eu acho que sim, eles estão sofrendo, tanto para venda quanto para locação. A oferta é muito grande, a demanda é muito pequena. Por outro lado, os novos, mais modernos, com mais áreas comuns, mais sustentabilidade, mais áreas de convívio, são poucos e existe muita procura.
E até um pouco nesse segmento que nós estamos atuando. Então, em prédios mais boutiques, enfim, realmente algo de alto padrão, é aí que nós estamos atuando e até agora tem dado certo, a gente tem tido bastante sucesso. Como Curitiba se posiciona no mercado imobiliário comercial em comparação com outras capitais da região sul e sudeste? Roberto, mais uma vez eu volto a dizer o quanto exigente o público curitibano é. Então, pensando em sul e sudeste, e principalmente as praças de Rio Grande do Sul, com especial em Porto Alegre, Santa Catarina, eu conheço um pouco a região de Florianópolis, a região do litoral norte, Praia Brava, Itajaí, Navegantes, enfim, a Praça de São Paulo, um pouquinho do Rio de Janeiro. Mais uma vez, a gente está muito bem posicionado mesmo. Os prédios são diferenciados, o público daqui é exigente. Se você fizer uma coisa mais ou menos, não vai vender. Também me recordo agora que na casa de 2012, 2013, veio uma enxurrada muito grande de construtoras, principalmente de Minas Gerais, Rio e São Paulo, atuarem no mercado de Curitiba. Na sua grande maioria, essas construtoras fizeram no máximo 2 prédios e foram embora. E foram embora por quê? Porque Curitiba não vende? Não, eles venderam muito bem, são marcas muito fortes. Mas quando eles entregaram os seus primeiros empreendimentos, seus primeiros imóveis, o público curitibano percebeu que eles não entregaram tudo o que eles tinham prometido. Então era uma marca muito forte nessas grandes centros urbanos, mais uma vez, região de Minas Gerais, Rio e São Paulo. Lá eles fizeram a mesma coisa, a mesma engenharia, a mesma arquitetura e vendem muito bem nessas praças, só que eles trouxeram a mesma receita de bolo aqui para Curitiba e não tiveram sucesso. Então, assim, eu acho que Curitiba tá muito bem posicionado, assim, sabe? Curitiba, por todas essas exigências do povo daqui, eu acho que naturalmente isso impacta no modo construtivo de todos os segmentos que são muito bons. A qualidade construtiva das construtoras aqui, de modo geral, é excelente comparada a essas outras praças. Felipe, vamos falar um pouquinho sobre a sua empresa. Sabemos que ela é uma grande referência de mercado, mas quais são os fatores principais para atribuir tamanho sucesso? Roberto, eu acho que não tem nenhuma coisa mirabolante, muito diferente assim do que os outros fazem, mas eu digo que a gente faz com muito carinho, com muito amor com o nosso trabalho. Então, primeiro eu digo que nós fizemos um único projeto de cada vez. Claro que nós temos grandes parceiros comerciais e imobiliários que são os nossos parceiros, mas eu pessoalmente, ou o meu pai, ou a Paloma, que trabalha conosco já há muitos anos, nós atendemos todos os nossos clientes. Então, assim, a gente sabe as necessidades deles, as demandas deles, os anseios deles, enfim. E essa proximidade com os clientes, eu acho que ela é muito positiva para os dois lados. Primeiro porque quem for comprar um imóvel nosso é um investimento grande que ele está fazendo, né? Não é uma coisa descartável, é um sonho de uma família, um sonho de um profissional. E quando conhece quem está por trás dessa empresa, que existe gente atrás de um nome chamado JHF, ela se sente muito segura. Então, eu estou assim com uma grande frequência também dentro do canteiro da obra. Então nós temos o nosso engenheiro próprio, além da engenharia da consultora, tem o nosso engenheiro próprio, que cuida só da qualidade, do custo, do prazo de execução, enfim. E também uma coisa legal é que nós sempre levamos a sede da nossa empresa para os prédios que nós construímos. Aí você pode perguntar, Felipe, mas por que você não está hoje num prédio que vocês fizeram? Eu digo isso, Roberto, com muito orgulho, porque nós vendemos o prédio inteiro. Então, já por 2, 3 oportunidades, aconteceu que o prédio já tinha vendido todas as unidades, chegava um vizinho nosso, né, que era nosso cliente, dizia, eu preciso de mais espaço, isso aqui. Eu falo, olha, eu não tenho mais nenhuma área, mas se você quiser comprar a sede da empresa, a gente vende. Então, hoje nós estamos temporariamente num escritório que é muito legal, de uma consultora até amiga nossa, e a ideia é ir para dentro do Horus. E eu brinco com isso porque em algum momento da vida já nos chamaram de maluco fazendo isso. Pô, mas tu vai te incomodar com o cliente, com custos de pós-obra, manutenção. E a pessoa, quando me disse isso, que também é do segmento de construção civil, eu falei assim, ó, se você pensa assim, para de fazer o que você está fazendo, tá tudo errado, começa tudo de novo.
E aí a pessoa falou assim, mas por que você está dizendo isso? Eu falei, o que eu mais quero é estar dentro do prédio que nós construímos, porque, claro que a gente tenta ao máximo cuidar de qualquer problema de pós-obra, mas naturalmente uma ou outra coisa acontece. Nós estando dentro do prédio, a gente consegue agir muito rápido. Então, antes do nosso cliente ficar sabendo que deu algum problema em algum lugar, antes mesmo dele vir reclamar para a gente, por qualquer motivo que seja, a gente já resolveu. Então, isso é muito bom. Eu brinco com os nossos clientes que eu falo assim, eu nunca, ou nós nunca vamos ter vergonha em dividir um elevador contigo. De você dizer, ah, Felipe, você me prometeu isso e não entregou. Isso não existe na nossa empresa. Até outra coisa legal que a gente faz com essa proximidade com os nossos clientes que acabam ao longo do tempo virando os nossos amigos, além de vizinhos e condôminos juntos virando nossos amigos. Nós sempre entrevistamos os nossos clientes depois de 6 meses, 1 ano que eles estão dentro dos nossos imóveis. Nós fizemos um bate-papo entre amigos, tomando um café, enfim. E eu dou oportunidade e peço para que eles falem sobre o prédio. O que você gostou, o que você não gostou, faria alguma coisa diferente, enfim. E toda a nossa pesquisa de mercado e monitoramento que a gente faz de outros players e de outras praças, junto com essa experiência do usuário final, para nós é fundamental. Faz com que os prédios, mais uma vez, sejam mais inovadores e por aí vai até. E vindo um pouquinho agora do nosso último lançamento, que se chama Horus Business, ali na Vicente Machado, é um prédio que nós colocamos áreas como, por exemplo, lavacar. Então, escutei muitos relatos dos nossos clientes dizendo, putz, a dificuldade de mandar lavar o carro, tem que tirar as coisas de dentro do carro, tem que levar no estacionamento da esquina, tem que vir a pé até o escritório. Falei, pô, por que não colocar um lavacar dentro do próprio prédio, com produção de energia solar, com reuso da água das chuvas? Então, você vai chegar de manhã cedo, vai deixar a chave do seu carro lá e ao meio-dia ou no final do dia o teu carro está lavadinho e nem saiu de dentro do prédio. Outro exemplo que eu dou, que também veio de feedbacks de clientes, que nós colocamos lá no prédio, é uma mini praça de alimentação. Então, os nossos clientes relatando, putz, eu tenho que pegar dentro do meu layout, da minha arquitetura e separar um espaço muito grande para os meus funcionários almoçarem. E aí eu falo assim, putz, meu amigo, você pagou uma grana por esse metro quadrado e a pessoa usa lá durante 15, 20 minutos do seu dia para almoçar. Às vezes até fica um pouquinho de cheiro dentro do escritório, né? Dependendo da comida que fazem, que esquentam e tal. Eu falei assim, por que não vamos fazer uma área comum dentro do prédio? E a gente fez. Então, uma mini praça de alimentação, vai caber aproximadamente 24, 26 pessoas. Nós já colocamos lá ar-condicionado, internet, televisão, máquina de snacks, máquina de café, que além de você evitar esse espaço dentro do escritório, que na minha visão o escritório é feito para trabalhar, para ganhar dinheiro, para produzir, enfim, não é feito para ficar almoçando, enfim, tem outros espaços para isso. Esse lugar, na nossa visão também, Roberto, é um lugar que pode acontecer muitos negócios. Então, eu brinco no prédio que nós estamos aqui hoje, eu não tenho a menor noção de quem que é o meu vizinho. Eu nunca vi ele, não sei quem ele é, do que ele faz. Às vezes eu preciso de um advogado, de uma agência de marketing que está dentro do prédio. Então, lá no Horus, essa interação e essa conversa pode acontecer na hora do almoço entre os funcionários, entendeu? Mais um exemplo que também veio de feedback de clientes, aí agora principalmente no público feminino. Os nossos clientes mulheres relatando a dificuldade que eles têm de fazer pé, mão, unha, uma escova, uma massagem, que geralmente faz uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. Tem que pegar o carro, tem que ir até o salão, tem que ir até o shopping, é estacionamento, é deslocamento. Percebi que algumas multinacionais aqui de Curitiba têm esse tipo de serviço dentro das suas fábricas, que geralmente são afastadas do centro de Curitiba. Falei assim, pô, por que não ter dentro do prédio? Em vez de você demorar lá 1 hora para fazer pé e mão, agenda pelo aplicativo do prédio, desce do teu escritório até esse nosso espaço wellness e faz rapidinho, paga no Pix ou entra no boleto do condomínio. Então, o que a gente vê, assim, Roberto, que a JHF está muito alinhada e muito atenta a essas novas demandas. Mais uma vez, a proximidade com os nossos clientes é fundamental para o sucesso da nossa empresa, bem como, claro, toda a nossa engenharia, os nossos arquitetos, enfim, que também vem com ideias extremamente interessantes. E no final das contas, o nosso grande objetivo é que as pessoas se sintam bem trabalhando num prédio da JHF. Até mais uma que, se vocês deixarem falando, vou lembrando de algumas histórias. No primeiro empreendimento que nós fizemos, nós recebemos num determinado momento, como eu disse, eu gosto de apresentar o prédio, receber os clientes.
eu recebi uma cliente que ela era totalmente cega. E aí eu falei assim, falei com a corretora, falei, meu Deus do céu, como que eu vou apresentar esse prédio para essa senhora cega se ela não consegue enxergar tudo que eu quero mostrar para ela? E aí ela falou, era uma senhora já na época, ela falou assim, Felipe, faça a tua apresentação como se eu estivesse enxergando tudo, os meus olhos são os meus ouvidos. E eu falei assim, bom, vamos lá. Aí, então a gente pegou ela no braço, que a obra ainda estava acontecendo, e fiz toda a apresentação. E aí no final da apresentação ela acabou comprando 2 unidades conosco, e depois na hora que estava lá no cartório fazendo o registro, eu perguntei para ela, por que a senhora comprou? O que fez a senhora comprar? E uma coisa que me marcou bastante é que ela disse uma coisa muito simples, mas muito poderosa. Ela disse simplesmente, eu me senti bem. Então, eu entendi claramente o que você estava explicando, você me passou segurança no que você estava explicando, muita segurança, né, do que você estava construindo nas ideias de vocês. Eu me senti bem dentro daquele prédio, mesmo sendo uma obra, barulho, enfim, eu me senti bem estando dentro daquele prédio. Então, é esse tipo de coisas e de soluções que a gente traz. Nós mesmos colocamos o patrimônio da nossa família, né, para tocar a obra, para comprar terreno, não temos sócios, nada nesse sentido. E as pessoas têm muita segurança porque estão comprando e até hoje eu acho que são muito felizes. Tem valorização imobiliária, né, o crescimento das suas empresas, dos seus negócios, enfim, essa é um pouquinho da essência da nossa empresa. Felipe, quero agradecer a sua participação, que de forma dinâmica, com brilhantismo, conseguiu passar uma mensagem muito esclarecedora a respeito do mercado e como é bom transacionar com uma empresa que, além de familiar, tem criatividade, tem qualidade, tem compromisso, tem seriedade. Eu dedico a você o tempo necessário para as suas considerações finais. Bom, Roberto, eu que agradeço a oportunidade. Como eu disse lá no início, eu sou apaixonado pela construção civil, né? Comecei como fazendo administração e depois eu falei, a construção civil é o que está na minha veia, fiz engenharia civil. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do que eu sei, um pouquinho da minha visão do mercado. O que eu digo para os nossos telespectadores, clientes, enfim, venham conhecer a incorporadora, venham conhecer o nosso método construtivo, o nosso tipo de atendimento, enfim, que eu acho que vão se surpreender. Se quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, tem as nossas redes sociais, se puderem, né, deixar, agradeço, disponível, né, os telespectadores, eu agradeço. E essa é a nossa essência, esse é o nosso negócio, é disso que a gente vive e realmente a gente faz com muito carinho e muito amor. E eu acho que as pessoas conseguem perceber isso quando tem os seus prédios, né, os seus imóveis, os seus escritórios entregues. Geralmente eles saem muito surpresos porque muitas das coisas que a gente promete ao longo das negociações a gente acaba entregando ainda melhor. Então é muito bom estar aqui, agradeço mais uma vez e desejo sucesso para todo mundo, que no final das contas é o que a gente quer, alegria e sucesso. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Roberto. Espero que você tenha gostado do programa dessa semana. Se você tem alguma sugestão, alguma pauta com interesse em conhecer melhor a técnica, o procedimento, a referência profissional, a sugestão você pode passar para o e-mail que está aqui embaixo. Um grande abraço a você e até o nosso próximo encontro.